Bom dia, hoje nós iremos entrevistar o nono ano do Vértex sobre o livro Odisseia. Bom, o livro Odisseia é um clássico de Homero escrito há mais de 2000 anos atrás. Ele faz par juntamente com o livro Ilíada. Já Odisseia fala sobre o regresso do herói Ulisses para sua amada Ítaca e sua esposa Penélope e os desafios que ele enfrenta no caminho. Agora vamos falar um pouco mais com os alunos do nono ano e vamos informar um pouco mais sobre a história. Bom, agora os estudantes vão falar um pouco da história de Odisseia. Manu, você pode começar contando pra gente, por favor? Logo depois da Guerra de Troia, Ulisses e seus tripulantes foram de volta para o caminho de Ítaca e lá eles enfrentaram vários desafios, como o gigante de um olho só. Depois de eles encontrarem o gigante, eles começaram a lutar muito e foram parar na ilha de Circe, a feiticeira. Depois que Ulisses e sua tripulação derrotaram o gigante de olho só, eles foram parar na ilha da feiticeira Circe. Bom, depois que eles foram parar na ilha da bruxa Circe, o que ela fazia com os homens que invadiam sua ilha, Breno? Elas transformavam os homens que invadiam sua ilha em porcos e atraíam eles com vinhos e queijos. Um ano depois, a tripulação foi falar com Ulisses para falar com Circe que eles precisavam ir para o submundo para voltar para Ítaca e lá eles encontraram o velho oráculo. E ele ficou surpreso porque lá também ele encontrou a mãe morta dele, que estava viva antes dele sair. Depois que ele saiu do submundo, ele acabou passando pelo Canto das Sereias e pediu para sua tripulação amarrar ele no barco para ele conseguir passar, porque ele queria matar a sua curiosidade de saber como seria. Ele conseguiu passar com muito sucesso. Depois de terem passado pelas sereias, eles acabaram encontrando um monstro do mar que tinha 3 cabeças chamado Scylla. Esse monstro foi muito difícil de se derrotar. Depois de uma grande perca na tripulação do navio, eles conseguiram derrotar e passar por Scylla. Depois de Scylla, Ulisses e sua tripulação estavam muito cansadas. E nisso, na jornada de volta, eles acabaram passando perto de uma ilha muito farta de animais e vegetais. A tripulação pediu para Ulisses para parar na ilha, só que Ulisses disse não podemos, porque a ilha era de Hélio. Ele sabia que se alguém pegasse alguma coisa da ilha, sofreria graves consequências. Mas não ouvindo o que Ulisses disse, a tripulação acabou atracando da ilha e comeu várias de suas vacas e ovelhas, o que deixou o Hélio muito bravo, e quando eles estavam saindo da ilha, causou uma grande tempestade que acabou matando o resto da tripulação, onde só Ulisses conseguiu sobreviver se escorando em um escombro do navio. Nesse escombro, ele acabou parando na ilha de uma ninfa com tranças chamada Calipso. Ulisses acabou parando na ilha de Calipso e depois de toda essa aventura que ele tinha passado, ele chegou muito machucado. Então Calipso, como uma boa pessoa, começou a cuidar dele, cuidar de todos os machucados dele. E nisso ela se apaixonou por ele. Eles viveram 8 anos juntos, mas Ulisses percebeu, olhou pra ele mesmo e pensou, tô ficando triste, não tô legal, tô muito infeliz. Então aí Atena, como ela era muito inteligente, ela é a deusa da sabedoria, né? Ela percebeu que ele estava desse jeito e foi falar com Zeus, e Zeus enviou um mensageiro para Calipso falando que Ulisses precisava voltar urgentemente para ele ficar um pouco mais feliz. Calipso era meio assim, orgulhosa e não gostava muito dessa ideia, mas ela aceitou mesmo assim, porque querendo ou não, no fundo, ela era uma pessoa boa. Então ela ajudou fazendo jangadas para ele voltar, doando roupas, e ele foi pro caminho de volta para Ítaca. Quando ele estava voltando para casa, Ulisses jogou uma tempestade para tentar atrapalhar o nosso herói. Mas, felizmente, ele conseguiu chegar numa ilha e encontrar uma moça bela. Ela ajudou ele a achar vestimentas e convidou ele a entrar em sua casa. Lá na sua casa tinha um contador de histórias e ele começou a contar a história de Troia, várias histórias. Então ele foi lá e falou que ele que era quem tinha feito tudo isso. E aí começaram a dar vários presentes para ele e ajudaram ele a voltar para casa. Chegando em Ítaca, Atena foi falar com ele que sua esposa tinha vários pretendentes, mas ele não podia chegar como Ulisses. Então ela teve a ideia de vestir ele como um mendigo. Nisso, ele foi falar com o seu servo fiel e o servo disse que sentia muita falta de Ulisses. Nesse meio tempo, ele se encontrou com o filho dele, Telêmaco, e ele falou para ele que era o pai dele. Então, nisso, ele falou que os dois precisavam matar os
pretendentes da esposa dele. Então ele e Telêmaco bolaram um plano para derrotar os pretendentes. O plano era: Ulisses iria entrar em um dos vários jantares que os pretendentes faziam na casa de Penélope, e ele desafiou um dos pretendentes ainda como mendigo. Ele o venceu no desafio e depois disso se revelou sendo Ulisses. E então nisso todos os pretendentes o atacaram. Com a ajuda de Telêmaco, ele derrotou todos os pretendentes. Depois de todos os pretendentes terem sido mortos, a serva de Penélope foi avisá-la que seu marido havia voltado para Ítaca depois de 20 anos. Penélope, desacreditada, foi e encontrou o Ulisses, mas ainda não sabendo se era realmente o próprio marido, ela fez uma pergunta que ela teria certeza que apenas Ulisses saberia responder. Então, respondendo corretamente, eles se abraçaram e ficaram muito felizes. Depois disso, Ulisses foi encontrar seu pai Laerte, que também ficou desacreditado de encontrar o filho, revê-lo depois de 20 anos e tudo que eles haviam passado. Ele, Telêmaco e seu pai, então caçaram juntos e tiveram um grande almoço, bem agradável. Depois do almoço que Ulisses teve com seu pai, os pais dos pretendentes haviam ficado muito bravos porque sabiam que os filhos estavam sendo mortos, os filhos estavam mortos. Então, eles haviam proposto uma guerra, porém Atena interviu, falando que não precisava de mais uma guerra em Ítaca, porque eles já tinham sofrido por muita necessidade e miséria. Então, depois que ela falou isso para todo mundo, todos concordaram com ela e ficaram na paz. Agora iremos fazer algumas perguntas para a sala do que explicamos anteriormente. Como Ulisses enganou os pretendentes da sua esposa Penélope? Se você respondeu que Ulisses se vestiu de mendigo com a ajuda de Telêmaco e se infiltrou no palácio, você está certo. O que Ulisses aprende no encontro com os mortos no submundo? Se você respondeu que no encontro com os mortos no submundo, Ulisses recebeu orientações de vários espíritos, incluindo a do profeta Tireses, você está certo. Como Ulisses escapa das sereias durante sua jornada? Se você respondeu que Ulisses é avisado sobre o perigo das sereias cujas canções atraem os marinheiros para a morte, você está certo. O que representa a figura de Penélope na Odisseia? Se você respondeu que Penélope, esposa de Odisseu, apresenta a fidelidade, a paciência e a inteligência na Odisseia, você está certo. Qual é o principal objetivo de Odisseu durante sua jornada na Odisseia? Você respondeu que o principal objetivo de Odisseu na sua jornada era retornar à sua casa em Ítaca após a guerra de Troia, você está certo.